Simbora, meu povo! Nós estamos aqui mais uma vez para mais um episódio. Eu sou Patrícia Santiago, médica, e vamos para mais um episódio Além do Peso. E eu sou Fábio Rodrigues, esposo da doutora Patrícia Santiago, médico cirurgião bariátrico. Estamos aqui no nosso bate-papo hoje, né, doutora Patrícia? Nosso bate-papo com o mais nosso esperado. queridíssimo cadeira cativa, né, Roberval Costa. Aquaman. Já tem uma cadeira com o nome dele. Tem gente com ciúme disso aí, viu, Roberval? Ixi. Tá, mas tem espaço para todos, né? Tem gente com ciúme. Olha Por que só. só o Roberval que vai? Porque isso, aqui. Eu falei, não, o Roberval é porque ele ajuda a pagar o podcast lá, por isso que ele tá toda semana. O pessoal não sabe disso, Não né, sabe o Roberval? motivo, né? Ô, Não sabe o Rob, motivo. tchau. Tá comprando o horário, né? Tá comprando horário Tá também junto comprando com a gente, é por horário. isso que ele tá lá toda semana, rapaz. Tudo tem um preço, né? Claro. Sim, claro, mano. E hoje nós vamos falar, né, doutor Roberval, sobre os protocolos nutricionais em pós-operatório de cirurgia bariátrica. São os famosos caldinhos que o pessoal tanto fala, né, Rob? Caldinhos, comida pastosa, tá? Coisa bem necessária nos pacientes no pós-operatório. E é uma dúvida, né? É uma dúvida muito Muitas, comum que a muitas. gente trouxe por conta que essa semana a gente colocou uma caixinha de pergunta para as pessoas nos direcionarem quais são os assuntos que vocês mais gostariam que a gente comentasse aqui no nosso bate-papo. E, cara, por mais que impressionante, o que foi mais pedido é que nós falássemos sobre a alimentação de forma logo após, né, que são os protocolos alimentares ali, nutricionais, pós-cirurgia bariátrica. Aqueles primeiros 7 dias, os primeiros 16 dias, os primeiros 33 meses após a cirurgia. Que realmente é uma incógnita, né, se o paciente vai sentir fome, o que comer, o que não comer. E a gente trouxe hoje para trazer esse bate-papo aqui com vocês. Bora, Roberval. Vamos. Só complementando o que a senhora falou, doutora, aqui na caixinha de perguntas. Muitas perguntas. Hoje, eu até comentei com o doutor Fábio no final do atendimento hoje, de uma família que literalmente comeram o meu juízo com tantas dúvidas em relação ao pós-operatório. O nosso paciente está 9 dias pós-cirurgia, mas isso aí foi muito bom porque tem essas dúvidas e nós conseguimos tirar essas dúvidas todas. Então, isso é gratificante, né? Gera uma satisfação para nós de estar dando esse retorno e saber o que falar e o que fazer. Sim, as dúvidas são muito boas, né, Roberto? Quando as dúvidas vêm, né, significa que está tendo interesse. Às vezes é pior aquele paciente que não pergunta nada e acaba falando as coisas... Ou fazendo errado. Ou fazendo errado, as né? coisas Isso. erradas durante essa fase inicial do pós-operatório, que é fundamental. E uma coisa que eu não abro mão para os nossos pacientes é exatamente essa consulta pré-operatória do cardápio. Precisa ser com o nutricionista da equipe. Por que precisa ser do nutricionista da equipe? Porque é fundamental esses primeiros 45 dias de dieta do paciente para que a gente tenha uma boa evolução cirurgicamente falando, né? Porque onde o paciente vai estar orientado sobre o que ele pode comer, como ele pode comer, horário de comer, maneira de beber água. Então eu não abro mão realmente que seja com o nutricionista da equipe, exatamente para que a gente tenha essa segurança, porque se tiver dentro do nosso protocolo nutricional, tá tranquilo, se não tiver a gente preocupa um pouquinho mais. A gente sabe o que está fazendo. Exatamente. Porque nós temos os nossos protocolos, que inclusive, provavelmente nós vamos estar falando daqui a pouco, né, doutora? Sim. São 3 protocolos que tem no pós-operatório bariátrico. No 3 fases, né? 3 fases, né? No intervalo aí de 45 dias, Uhum. tá? E eu até sou agradecido ao Dr. Fábio, que isso aí, como ele falou, é uma exigência dele, né? Se for paciente que ele vai operar, o nutricionista final ali para iniciar o processo, ele exige que seja comigo. E eu fico lisonjeado. Uhum. Mas, né, apesar de lisonjeado, porque se houver alguma falha no processo, né, nós estamos interagindo ali sabendo o que está fazendo. Sim. Né? Não é à toa que nós estamos nesse processo trabalhando com cirurgia bariátrica há 8 anos. Sim. Tá? E muitas vezes o que vocês vão escutar aqui pode não ser exatamente igual ao nutricionista da equipe da qual você vai ser operado ou que você foi operado. Isso não tem absolutamente Não muda nada de errado, tá, pessoal? Não muda nada.
Protocolos de cada equipe vão variar, ter pequenas variações, mas o princípio acaba sendo o mesmo. Aí às vezes varia a quantidade de dias de determinadas dietas, algum outro nutriente, mas isso não quer dizer que a nossa dieta nem é melhor e nem é pior do que a dos outros colegas, dos outros serviços, tá? Sim. A gente está aqui simplesmente para poder esclarecer e que vocês possam pegar os princípios básicos de cada dieta e realmente o que acaba variando vai ser um pouco de dias de determinada equipe para outra. Mas, Roberval... Ou alimentos, né? Isso. Ou algum tipo de composições. De composições, né? E aí a gente também, muitas vezes, tem uma mudança devido a cada paciente, né? Porque exatamente. Às vezes personaliza para alguma coisa um paciente outra. Não aceita ou tem alguma intolerância. Então, a gente faz essa pequena mudança, né? Exatamente. Mas, doutor Roberval, antes da gente entrar nessa fase de protocolo já dos famosos caldinhos... eu queria saber de você qual é a orientação nutricional pré-operatória, tá? Porque, na verdade, a orientação nutricional precisa começar ali. O paciente sai da minha consulta, da primeira consulta com o cirurgião, eu já gosto que, se puder no mesmo dia ou na mesma semana, de preferência, ele já passe numa consulta nutricional com você para que ele já possa... traçar uma estratégia nutricional pré-operatória. Eu queria saber de você qual que é essa estratégia e que você pudesse dizer para a gente qual a importância disso para o paciente. O paciente, quando ele sai da sua consulta, iniciando o processo do pré-operatório, nós fazemos ali uma limpeza no que ele come. Como nós falamos muito, em comida de verdade, tá? Porque se começa a limpar o que o paciente come ali, ele desincha, desinflama, e é uma exigência, inclusive sua, da própria OMS, né, do próprio conselho lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que ele tenha uma perda nesse processo, um percentual de perda. Se ele consegue ter uma perda no pré-operatório, significa que ele cumpriu o que a gente combinou. Isso também demonstra que no pós-operatório também vai ser mais fácil de trabalhar com ele. No pós, né? Isso, no pós-operatório. Então, a gente limpa, comida de verdade. Geralmente, o processo ali leva 45, 2 meses, o paciente tem perda significativa. Então, é significante esse processo inicial com o nutricionista. Sim, sim. Eu gosto muito de falar para eles, explicar que eles precisam trabalhar essa limpeza na alimentação para tirar os alimentos inflamatórios. Inclusive, a gente gravou um episódio sobre só de alimentos inflamatórios, e hoje eu oriento que eles vão lá naquele episódio e que eles assistam aquele episódio, porque se eles conseguirem tirar esses alimentos inflamatórios, já melhora muito a qualidade nutricional desses pacientes, e eles acabam chegando na cirurgia com menor peso, menos inflamado, com a melhor dinâmica respiratória, todos os benefícios que a perda de peso traz para esse paciente. E na verdade, assim, não só para o paciente, né? Hoje a gente está falando aqui de paciente bariátrico, né? Mas eu sempre puxo aqui uma sardinha para o meu lado, para a parte clínica, que todo paciente, independente de você vai fazer perda de peso, mas se você quer saúde, você precisa fazer a retirada dos alimentos inflamatórios, né? A gente já fez aí uma gravação só sobre alimentos inflamatórios, mas eu vou aproveitar e citar rapidamente aqui. Então, alimentos inflamatórios aí a gente tem vários, mas assim, você precisa fazer aí a retirada de alimentos como a parte do açúcar, a parte desse leite, aquele leite que tem lá no supermercado, aquele leite de caixinha, o leite de latinha, que são alimentos super inflamatórios. Não é que o leite seja inflamatório, porque o leite lá da vaca, que sai lá da vaquinha, que tá lá na casa da vovozinha, que tá lá no nosso, né, que é aquele leite de qualidade, aquele leite ali serve. Aquele leite ali, realmente, ele é saudável, mas só que ele não chega na nossa mesa hoje em dia. Né? Você tem aquele leite da prateleira. Aquele leite já tem até soda cáustica, é um leite pasteurizado, é um leite inflamatório. Aquilo ali é um produto inflamatório. Nós temos os óleos de soja, nós temos aí o trigo, né? Que o trigo realmente, depois da mudança que teve, ele passa esse trigo ou não, é um alimento inflamatório. Então, a gente precisa ter cuidado com a retirada do consumo desses alimentos, porque realmente ele traz uma inflamação muito grande. E a gente tem que pontuar aqui, não é só para o paciente que vai operar, é para todo paciente que busca aí realmente qualidade de vida, saúde. Então, ele não faz mal só para mim, ele não faz mal porque o paciente está obeso, ele não faz mal porque o paciente vai operar, ele não faz mal porque o paciente é diabético. Na verdade, ele faz mal para todos nós.
Sim, sim. É a escolha que você vai fazer. Nós somos feitos de escolha. Na verdade, nós somos, até um paciente hoje comentou comigo, nós somos o que nós comemos. Frase profunda. Hein? Nós somos o que nós comemos. Então, você precisa realmente escolher melhor o que você come. Isso. Essa questão dos alimentos inflamatórios realmente é isso mesmo, pessoal. Não é para quem vai fazer cirurgia bariátrica, não. Na verdade, a gente não deveria consumir, em hipótese nenhuma. Quem vai operar, eu, Roberval, você, ninguém deveria comer. Por quê? Porque são alimentos que levam um processo inflamatório no nosso organismo e esse processo inflamatório vai trazer alguma consequência em alguma parte. Sim. A depender de cada um. E aí a gente coloca mais um ponto aqui, que na verdade nós não temos como extinguir esses alimentos. Não. Mas assim, se você fizer um consumo com equilíbrio, eu como minha semana toda normal, tá? Isso aqui a gente traz e às vezes fica até repetitivo, mas eu sempre bato que é uma forma de a gente levar um pouquinho de conhecimento para as pessoas. Então, não é por conta que você passou de segunda a sábado fazendo o seu cardápio ali, mantendo ali um equilíbrio, e no final de semana você vai na casa de um amigo e comeu lá uma porção de alguma coisa, uma lasanha ou alguma coisa, não quer dizer que aquilo ali perdeu todo o que você fez. Não, é um equilíbrio. Então, se você no domingo é o dia que você come pizza com seus filhos, com a sua família, mas você passa a semana toda não comendo, né, trabalhando ali o equilíbrio, então você pode sim. Então, é tudo dentro de um equilíbrio. É óbvio que o consumo é exagerado e realmente o consumo ali só baseado nisso realmente faz um mal absurdo por conta que a gente tem aí são nutrientes muito pobres, né, nutricionalmente, né, Roberval? É alimento sem valor nutricional, né, e muito calórico. E muito calórico. Pouco nutriente, muitas calorias. Isso. E eu falo para o paciente que o tratamento dele não inicia no dia da cirurgia dele, não. O tratamento dele inicia na hora que ele está sentado ali na minha frente falando que vai querer fazer uma cirurgia bariátrica. Então, aquilo ele já precisa começar a trabalhar essa conscientização da mudança de estilo de vida que ele precisa ter. Que é a mudança que ele está escolhendo, né? Então, é uma escolha que não vai ter volta. Então, ele precisa fazer, por conta que se ele não mudar, e isso independente do que você vai fazer, se você não mudar seu estilo de vida com a cirurgia é só uma ferramenta. Ele pode voltar a engordar. Ele pode voltar a engordar. Perfeito. Então, a recomendação pré-operatória seria essa aí de limpar e de retirar os alimentos inflamatórios do seu cardápio. Isso aí vai desinflamar, vai conseguir perder aqueles 5 ou 10% do peso. Isso já torna a cirurgia mais segura e ele já entra num processo de adaptação para aquilo que ele vai enfrentar depois da cirurgia. Perfeito? Como a doutora falou, isso é no geral. Agora imagina um paciente aí com 120, 130 quilos, todo inchado, inflamado. Aí que funciona mesmo. Né? Funciona melhor ainda. Funciona melhor ainda. Se um paciente clínico que vem só para dar uma melhorada na performance ali, algum exame alterado, funciona? Funciona. Imagina para um paciente super inflamado que é o obeso em si que está procurando a cirurgia bariátrica. Exatamente. Perfeito, doutor Beval. Enfim, fizemos essa parte pré-operatória. Uma dúvida que vem muito no consultório também. Doutor, e antes da cirurgia eu tenho que ficar 3, 4 dias comendo só dieta líquida? Procede isso, doutor Roberval, no nosso protocolo? Nós não trabalhamos com isso. Perfeito. Né? Nós não trabalhamos. Eu estou falando da nossa equipe. Nós não trabalhamos. Por quê? Se nós já trabalhamos no pré-operatório, a limpeza, tá? Uma reeducação, comida de verdade, e o paciente vai passar por uma cirurgia, tá? Que ele vai ficar ali 45 dias numa restrição, a gente faz esse processo de reeducação antes para ele não ter que entrar 2 dias antes, 3 dias antes da cirurgia numa restrição, né? Muito calórico. Pode até debilitar o paciente nutricionalmente. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então, realmente, nós não trabalhamos, e do ponto de vista técnico cirúrgico também não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, porque isso, para limpar o intestino, se ele fosse trabalhar intestino, alguma coisa, talvez fizesse sentido. Mas para isso não faz, não. Então, vamos lá. Então, vamos para a fase pós-operatória mesmo, doutor Roberval. Didaticamente, ela é dividida em 4 fases, né? Porque se eu pegar a fase 1, que é a fase de dieta líquida restrita, a fase 2, que é a fase de dieta líquida completa, a fase 3, que é a fase pastosa, e a fase 4, que já seria a dieta branda, né? Então, didaticamente ela é dividida em 4 fases. Fale pra gente um pouquinho da primeira fase aí, como que funciona, qual a orientação de cardápio, quais os nutrientes mais utilizados, o que realmente é mais proibitivo aqui nesse momento para esse paciente. E volume de comida também, claro. Tá, perfeito.
Dieta líquida sem resíduos, 5 dias, começa no hospital, termina em casa, com certeza. Dieta líquida 100 ml coado no coador de papel, dependendo do peso do paciente, a gente trabalha de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas, esse intervalo. Por quê? Porque dependendo do peso do paciente, apesar de uma dieta de 100 ml tão restrita ali, calorias, 600, 800 calorias, não faz muita diferença para o paciente. Inclusive, a gente até recomenda, entre tomar o caldinho e beber água, a gente diz beba água, para não gerar hipotensão, dor de cabeça, né? Mas, o que a gente orienta? Evitar alimentos picantes, temperos industrializados, tá? Evitar alimentos muito quentes, tá? Geralmente a gente recomenda de morno para baixo, tá? Então, é uma coisa bem básica, fácil de preparar, a gente dá todas as orientações, imprime, tá? O paciente sai de lá todo orientado. Então, seria mais ou menos isso. 100 ml a cada 2 horas. No intervalo de uma refeição para outra, a gente recomenda andar com a garrafinha com água, para ir bicando ali a água, tudo tranquilo. E nessa primeira refeição, a gente sempre orienta por conta que a gente sabe que nós somos movidos a atos, né, já programados pelo cerebelo, né? Então, quando você receber é um copinho de chá, né, pequenininho, né? Muitas vezes a gente orienta a levar uma colherzinha, aquelas colherzinhas de sopa de sobremesa, para que o paciente ele fique tomando para ele não engasgar. Uma estratégia, ele não engolir de uma vez só, esquecer e engolir de uma vez só. E um outro ponto, pessoal, é que esses caldos que vocês vão tomar coando ali naquele coador de papel, são caldos claros, né? Então você vai colocar ali um caldinho de frango, né? E sempre com alimentos realmente com tempero bem leve, não muito condimentados, nem obviamente nem apimentados. E esses caldos eles devem ser sempre claros, sempre quando você for fazer, eles têm que ser caldos claros ou chá claros, tá? Eles precisam ser dessa forma. E uma coisa super interessante que você precisa trabalhar é justamente o preparo. Não se preocupe que quando vocês vão, se é com a nossa equipe ou com outra, sempre você tem aquelas receitinhas onde você vai fazer aquele franguinho, aquela canjinha, vai coar aquilo ali, esperar esfriar, como o Roberval já falou, e aí tomar com cuidado para que você não venha se engasgar, trabalhar realmente o tempo dessa alimentação, sem celular, sem TV, você tem que estar concentrado ali para justamente fazer essa refeição. Porque muitas vezes a gente percebe que hoje, na prática, as pessoas elas comem muito rápido. Hoje nesse caldo você não vai mastigar, mas quando você estiver trabalhando a parte de mastigação mesmo, a dieta pastosa ou a dieta branda, você precisa retirar esse tempo e se programar para você fazer essa refeição. Então é super importante você começar a fazer essas práticas mesmo antes aí no pré-operatório. Então essa refeição ela precisa ter pelo menos ali 30, 20 minutos, trabalhar essa mastigação, reservar esse tempo onde você não vai estar se distraindo para que você não engula rápido sem processar, sem mastigar, porque uma das funções dos dentes é a trituração desse alimento para uma melhor digestão, e aí dentro desse processo que o Roberval acabou de explicar, realmente esse caldinho é um momento que você precisa trabalhar, por mais que ele seja pouquinho, rapidinho, que você vai fazer, é só 150 ml, né, Roberval? 100 ml. 100 ml, mas ele tem aí que tem uma programação e realmente um cuidado nessa deglutição. E cada protocolo nosso, né, doutora, tem a receitinha, orientando os temperos, tudo que usa. Que pode ser fase, usado. né? Por fase, a gente orienta e vai mudando conforme muda as fases. Sim. Perfeito. Então, só resumindo aqui para que nosso ouvinte possa entender. A fase 1 é a dieta líquida restrita. Que é sem resíduo. Sem resíduo. E uma dieta líquida sem resíduo, a grosso modo falando, é uma dieta onde você precisa passar tudo num coador de papel. Então vai descer somente o líquido. Os nossos clientes, né, no grupo nosso lá, eles falam de água suja. E não sai nada. Não sai nada. Né? Sai uma água salgada. A aguinha suja que eles falam ali, salgada, né? Mas... O que eu falo para os pacientes que eles me perguntam, doutor, como que é a fase? Eu falo, a primeira fase é o seguinte, doutor Roberval vai te passar uma lista do que pode, você vai botar aquilo dentro de uma panela, vai cozinhar e vai passar no coador de papel. A grosso modo é mais ou menos isso. Isso pode. E eu falo muito uma coisa para eles. Doutor, mas isso pode nessa fase? Eu falei assim, olha,
olhe no papel do Dr. Roberval. Se tiver escrito lá, é porque pode. Se não tiver escrito lá, é porque não pode, então não precisa nem me perguntar. Se não está lá, é porque não pode fazer nessa fase. Concorda comigo? Sim, com certeza. Tá certinha a minha orientação certinho, que eu passo para eles? Então, essa orientação que eu passo para eles, a grosso modo, é uma dieta onde você faz tudo, passa tudo num coador de papel e você deve consumir essa dieta morna para fria, né? Não tem problema. Quente demais é bom evitar. Não, evitar. Te orienta isso. Perfeito. E dura quantos dias mesmo essa dieta, Dr. Roberval? 5 dias. Começa no dia que dias opera. A partir do dia do hospital ou a partir do dia que eu estou em casa? Essa pergunta eu escuto todo dia. Todos os dias, isso é verdade. No dia que opera. No dia que opera. Geralmente o senhor opera o paciente pela parte da manhã, à tarde já começa a dieta. Então já começa a contar desse dia. Já conta o primeiro dia. Então opera na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado ele já migra de dieta, correto? Perfeito. Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, tá claro aí a primeira fase para vocês? Então vamos lá para a segunda fase, Dr. Roberval. A segunda fase é a fase líquida com resíduo, certo? Então o próprio nome já fala, né? Já vem algum resíduo alimentar ali. A primeira fase, como ela é passada num coador de papel, só desce aquela água suja com tempero, né? Sim. E a segunda fase, ela já vem com algum tipo de resíduo. Qual o modo de preparo, Dr. Roberval, para que eu consiga chegar nessa dieta líquida com resíduo? Inclusive, complementando o que a doutora Patrícia falou, continua sendo líquida, claros, né? Não muito quente, de morno para baixo. A diferença é que ela já vai ser coada na peneira. E uma das recomendações que a gente fala, por exemplo, fez ali uma sopa, coloco na peneira, eu balanço a peneira. Uhum. Eu não esfrego, amasso, né, com a colher, que a gente tem hábito de fazer isso quando vai fazer papinha para criança. Tinha época, que agora ninguém faz mais. Né? Então a gente só recomenda balançar, que ali cai o quê? Só o caldinho e os resíduos. Então essa seria a dieta líquida com resíduo. Certo. Que já são 10 dias no nosso protocolo. Então aí você já soma 5 de uma com 10 da outra. 15 dias, que seria a primeira e segunda fase de dieta com e sem resíduo. Então, Dr. Roberval, nós temos muitas perguntas sobre essa segunda fase aí, quantidade de dias de alimento, de dieta. E uma coisa que às vezes eu vejo muito o paciente perguntar são duas coisas, principalmente o feijão, na verdade 3 coisas, né? O feijão, o leite e os iogurtes. Eu queria saber como é que é a orientação para esse paciente a respeito desses 3 itens especial, porque eu vejo muito dele chegar, eu estou tão feliz porque eu passei para a segunda fase e eu já posso comer um caldinho de feijão. Aí eu fico só imaginando aquele caldinho da feijoada, o paciente no pós-operatório nessa fase comendo, né? Mas como é que é a orientação a respeito do caldinho de feijão? E desses outros 2? Dos outros. O leite, a gente recomenda não usar. Porque baseado naquilo que a doutora Patrícia já falou lá, que do começo da nossa conversa aqui sobre alimentos inflamatórios, a recomendação é não usar. O iogurte, nós recomendamos usar o iogurte desnatado, tá? E com relação ao feijão, tem algumas dicas que a gente dá para começar o uso do feijão, que ele já entra na segunda fase realmente, que é colocar de molho no começo da noite, de manhã ferver, descartar a água, aí sim você tempera o feijão para começar a usar só o caldinho do feijão. Perfeito, perfeito. Tá ótimo. Então a recomendação do feijão é essa, deixa ele descansar, tirar aquela água. Que é o remolho que a gente fala, descarta a água algumas vezes antes de dormir, né? Inclusive a gente recomenda também deixar na geladeira para não ficar exposto ali, porque ele fermenta, tá? Então é esse processo do feijão. Perfeito, perfeito. Então tá ótimo. Então, já falamos da primeira, da segunda fase, e essas duas fases juntas duram 15 dias. E a quantidade de água entre uma refeição e outra, Roberval, ela aumenta? Ela permanece? Como é que é? A gente orienta no mínimo 2 litros de água. Mas tem pacientes, doutora Patrícia, que bebe até mais de 2 litros, 3 litros, 4 litros. Paciente, por exemplo, que pesa 150 quilos, ele consome muito líquido durante o dia. Então, não tem restrição. Não tem, ele pode consumir. Pode consumir. E quando o paciente... Até que é bom, é bom isso aí. E quando o paciente está enjoando, está nauseando, está sentindo, tipo, ele fala a sensação, eu estou sentindo tipo um metal na minha boca, a sensação de metalizada, né? O gosto da água não está legal. O que ele pode fazer?
a gente recomenda saborizar a água, tá? Essa pergunta aí foi muito top, né, doutor Fábio? Doutora Patrícia? Show. Show, né? Acontece muito isso. Então, a gente recomenda saborizar a água com folha de hortelã, folha de manjericão, né? Casca de laranja, casca de limão. O próprio gengibre, lasca de gengibre na água, ele ajuda muito a melhorar esse desconforto com o consumo de água. Entendi. Porque a água em si, tem muito paciente que reclama mesmo. A água em si, ela ele pode colocar pesada, fruta? Né? Ele pode colocar fruta? A gente não recomenda frutas. Frutas, né? não, nesse momento, porque tipo assim, eu digo, o paciente não coloca abacaxi, ele vai querer colocar lá o quê? Uma fatia. E essa água acabar ficando muito doce, dependendo, pode causar um dump. Aquela água, né, ter um pico de hiperglicemia, alguma coisa assim, ninguém recomenda, né? Ele pode fazer um dumpzinho. Um dumpzinho é pouco ali. provável, mas o meu maior medo de colocar ali uma fruta é de repente ele engolir. Porque tá no processo de dieta líquida restrita. Isso, se você tiver uma garrafinha, aquela que tem filtro, tranquilo, né? Agora, às vezes não, às vezes ele deixa ele acaba deglutindo aquela fruta e pode trazer um problema para ele, porque ele está na fase restrita, Sim. né? E um pedaço dessa fruta passar, dependendo do tamanho que ela, pode parar lá causar um desconforto e parar lá na anastomose, que a gente chama de gastroenteroanastomose, que um dos grandes propósitos é exatamente deixar esse processo de cicatrização que ele ocorra da maneira mais natural possível, sem muita interferência nutricional da alimentação do paciente. Sim. Tá, e a terceira fase, doutor Rubeval, ela começa então, vamos lá, 15 dias depois, é isso? Da cirurgia? Em média, né? 16º dia depois da cirurgia. A dieta pastosa, entre aspas, vai ser quase tudo batido no liquidificador, sem precisar coar, tá? E a gente já aumenta de 100 ml para 150 ml, já aumentando inclusive o intervalo para de 3 em 3 horas. Porque nesse processo, provavelmente o cliente já está voltando para a rotina dele de trabalho, tá? A gente já entra também com whey protein, para dar um suporte nutricional de proteína, para facilitar a vida do cliente que ele já está voltando a trabalhar, para, né, de repente nos intervalos ali ele fazer as refeições dele usando o whey protein. Então, seria esse processo aí de 30 dias, 150 ml, de 3 em 3 horas ou não. Eu sempre digo, de 3 em 3 horas ou não, porque se ele faz o de jejum dele 7 horas e ele vai tomar o whey protein às 10 horas, ele pode chegar à refeição dele aqui de 12, 13 horas sem fome, porque o whey acaba gerando muita saciedade, tá? Muitas vezes a gente prefere que o paciente fique no intervalo aqui bebendo mais líquido, tipo água, e vá fazer a refeição sólida na hora do almoço. E muitas vezes ele nem consegue fazer essa refeição do almoço, né? Por conta do whey. Né? Então a gente recomenda não fazer o whey para ele tentar mastigar, para ir justamente adaptando o organismo dele ali a trabalhar. Certo, doutor Beval. E como é que é o preparo dessa dieta pastosa? Né? Como que é a consistência que ela tem que ficar? Por exemplo, se eu pegar uma batata doce e amassar ela vira uma papa. Se eu pegar um peito de frango não, que é mais duro um pouco, mas um peixe bem cozido, amassar ele vira uma papa. Seria mais ou menos isso ou tem alguma diferença? Como é que funciona? Qual seria uma consistência para que a gente possa ter uma noção do que seria uma dieta pastosa? Exatamente. Pastosa. A recomendação é que bata no liquidificador. Por exemplo, claro que tem alimentos, que a gente vai estar falando agora mesmo, que não precisa bater. Por exemplo, o paciente fica super feliz quando ele chega no 16º dia, que a gente diz assim, você amanhã vai comer um ovinho mexido. Vai comer? Vai. Você vai pegar sua frigideira antiaderente, vai quebrar o ovinho ali, vai fazer o ovinho mexido, coloca no pires, pega o garfo, amassa, o ovinho está quente, ele consegue consumir aquele ovinho ali, né? Ele está amassando, ele vai ficar tipo pastoso. Então não precisa bater no liquidificador, tá? Certo. Mas molinho, né? o ovinho molinho, né? Tá quentinho, tá morninho ali. Mas na hora do almoço ele vai comer uma carne moída. Precisa bater? Precisa. O próprio peito de frango que o senhor falou aí, citou, precisa bater. E a gente recomenda sempre bater com caldo da sopa, do feijão, do peixe, do que tiver de alimento com caldo, ele usa esse caldo e bate o alimento sólido dele. Para que ele fique com aquela consistência mais de papa mesmo. De papa mesmo, é papinha de criança, de bebê. Tá? Inclusive na dieta 2, nossa, que é a dieta líquida com resíduo, ela tem um caldo base, que serve para a primeira, para a segunda e até para a terceira, dependendo da rotina que o paciente tem. Ele pode fazer aquele caldinho, deixa guardado e usa nas preparações seguintes.
Tá? Então, a dieta pastosa é nesse nível aí. Ela ajuda, por exemplo, eu posso pegar um feijão e bater ele junto com o caldo do feijão. Aí vai virar uma papa de feijão. Seria mais ou menos isso. Mas Sim. aí também tem, por exemplo, o cliente pega um abacate que ele pode amassar, coloca um whey protein ali. Eu recomendo amassar, não recomendo bater. Então ele consegue ter um alimento ali também com uma consistência boa para consumo. Boa para consumo. Tá? Entendi. O whey já pode nessa fase. Já pode. Geralmente a gente entra com whey protein e com colágeno a partir do 16º dia. A partir do 16º dia já entra com whey. Então, perfeito. Então a gente trabalha com essa pastosa nessa consistência. Sim. Perfeito. Aí tem também lá um cardápio do que pode, que todas não pode, as todos os itens, receitinhas, sugestões de cardápio. O importante é você seguir estritamente o que está escrito lá. Uhum. Ah, você está me dizendo que eu posso comer na fase pastosa mamão? Então pega o mamão, faça aquele mamão amassado, bem amassadinho e consuma ele. Um peixe cozido, bem cozidinho, precisa bater. Se você conseguir com caldo, ele não precisa necessariamente bater, mas ficar bem amassadinho. Que não fica com resíduo. E lembrando do processo de alimentação. Eu falo para os pacientes que eles precisam iniciar a mastigação na fase líquida. Eles dizem, doutor, mas vão falar que eu estou doido. Eu falo, não, veja bem, o teu cérebro, ele não consegue distinguir se o que você está mastigando é líquido ou sólido. Então, muitas vezes, para controlar aquela ansiedade, aquela vontade de mastigar alguma coisa, porque a gente imagina, você passa a vida inteira mastigando, aí de repente vai passar aí 2, 3 semanas sem mastigar absolutamente nada, fica ruim, você fica ansioso, você fica com a sensação ruim, está faltando alguma coisa, sua alimentação acaba não complementando. Aí o que você faz? Você pega mesmo aquele caldinho e começa a mastigar. Começa a mastigar, porque o teu cérebro entende que você está se alimentando. Então aquilo vai produzir algumas neurotransmissores vão ser produzidos ali para que você consiga acalmar e ter a sensação de que você está se alimentando. Porque alimentar não é só ingerir, você precisa ver, você precisa mastigar, você precisa deglutir. Então oriento muitos pacientes que já começam nessa fase. Entrou na pastosa, também siga no mesmo modelo, mesmo aquela papinha que teoricamente você não tem nada para mastigar, você precisa trabalhar essa deglutição dela, porque você prepara o teu esôfago, você lubrifica o alimento que está na tua boca e você facilita o processo de deglutição. Recentemente nós tivemos uma paciente não conseguia se alimentar na dieta pastosa, entalando, engasgando, tá? Aí eu pedi para ela voltar no consultório, eu expliquei para ela assim, na hora que você coloca o alimento na boca, mesmo sendo pastoso ou líquido, como o senhor falou, eu começo a mastigar, estou provocando, gerando movimentos peristálticos, via esôfago, sinalizando para o meu estômago produzir o quê? Suco gástrico. Mesmo o estômago numa porção menor que ele está hoje, após a cirurgia, mas ele gera, né, produção de suco gástrico. Ela começou a fazer isso, mastigar a dieta pastosa. Em 2 dias ela disse que estava super bem. Ou seja, mastigação. Mastigação, né, muitas vezes as pessoas elas não mastigam. Ela come e faz um teste aqui em casa você. Coloca um pedaço de uma maçã na boca e veja quantas vezes você vai mastigar esse alimento antes de engolir, né? Então você precisa trabalhar essa mastigação, por conta que muitas vezes você engole tão rápido sem mastigar, e aí a grande preocupação nesse paciente é justamente ter esse engasgo, porque muitas vezes esse engasgo, né, doutor Fábio, ele provoca, ele vai passar mal, vai vomitar, vai fazer ali um esforço, provoca ali um edema, né? Sim. E esse edema muitas vezes vai ser uma complicação que esse paciente pode ter dentro desse pós-operatório imediato, né? Na verdade, a grande queixa dos pacientes não é nem do engasgo em si. Eles têm o que eles chamam, que é chamado de entalo. Aí eles falam, e muitos me perguntam, doutor, mas eu sinto entalo aqui. Minha cirurgia foi aqui. Eu nem mexi. O que acontece? É exatamente nesse processo de deglutição. Porque ele pega uma garrafa de água dessa aqui, dá um gole muito rápido, ele não dá tempo da peristalse acontecer. Ele pega uma colher e engole e bota na boca e joga para dentro do esôfago sem o processo.
não dá tempo do processo de deglutição. E aqui embaixo, ele não entendeu ainda muito bem como é que está funcionando. Está numa nova fase de adaptação do processo de peristalse. Aí o alimento para aqui em cima mesmo. Se não gera peristaltismo, o esfíncter não vai abrir para liberar para o estômago. Ele fica aberto aqui em cima mesmo. Então é interessante isso, porque se você parar para pensar, a maior queixa não é aqui embaixo, a maior queixa do paciente é aqui em cima. Então a queixa está no processo de peristalse, que muitas vezes acontece, não acontece adequadamente, e obviamente que a gente já teve paciente que se entalou com comida mesmo. Eu tive a primeira paciente que eu entalei, eu lembro até hoje, que ela foi parar no pronto-socorro, ela pegou um bagaço de laranja. Né? Você lembra disso? Ela ficou internada, teve que tirar com endoscopia. Tá? A gente teve que tirar esse pedaço de laranja com endoscopia, porque ela não conseguia... parou. Não mastigou. Não mastigou. Aí parou e entupiu, né? Entre aspas, entupiu mesmo a saída do estômago ali. Obstruiu totalmente a saída do estômago e não ia nem voltava nada. E teve que fazer endoscopia para retirar. Eu tive uma outra paciente também que ela pegou um avião de Boa Vista para cá entalada porque ela deglutiu alguma coisa, foi carne moída. Carne moída. Eu operei ela depois de um mês, ela estava lá em Boa Vista nessa fase pastosa, ela pegou um avião de Boa Vista para cá desesperada, entalada, e fica uma sensação muito ruim. Imagina. E demora a passar, não é uma coisa que passa do dia para a noite, não. Demora, porque se o alimento fica parado ali, aí a pessoa fica com aquela sensação de náusea, muita náusea, acaba às vezes vomitando aquela baba mais espessa, e até que aquilo ali seja liberado, e muitas vezes esse entalo, se for com o alimento que chegou lá embaixo, tem a anastomose que a gente emenda o estômago com o intestino, faz uma emenda, e essa anastomose às vezes ela inflama, aí pode provocar o que a gente chama de estenose, a famosa estenose que o paciente fala, que muitas vezes a gente fala para o paciente. E essa estenose, na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, ela é causada por alimento que passa e machuca. Já está uma região recém-operada, passa ali, machuca, inflama e tende a fazer edema. E muitas vezes só com a medicação a base de corticoide melhora. A gente reduz a fase da dieta, então o corticoide melhora. Muitas vezes é preciso fazer dilatação endoscópica cirurgicamente. Graças a Deus nunca tivemos nenhum caso que precisasse ser manipulado dessa maneira, não. E com relação à mastigação, né, doutora Patrícia e doutor Fábio, a gente sempre fala para o paciente pós-cirurgia bariátrica. Hoje você vai perceber o quantas pessoas ao redor da gente comem rápido. Por quê? Porque não mastigam. Porque não mastiga. Né? Não mastiga, come rápido, enquanto o paciente ali está com um pedacinho de, vamos falar, a carne, tentando consumir tirinhas fininhas, mastigando, as pessoas que estão ao redor já comeram toda a refeição. Então, tudo isso está baseado em quê? Na mastigação. Na mastigação, né? Num processo de reeducação que esse paciente ele precisa ter e ele realmente... Isso é super importante por cada fase que ele vai passar. É todo um aprendizado que ele vai ter que trabalhar. Para o resto da vida. E aí para o resto da vida. E essa mudança junto da alimentação associada a todos os aspectos que a gente sempre comenta, é super importante para que depois, 5 anos principalmente, ele consiga manter esse peso e todo esse processo realmente seja muito gratificante para ele. E a gente tenha colhido aí os êxitos que é realmente a busca pela saúde dele. Então, esse ponto que é a alimentação, esse processo é um dos processos realmente que nós mais batemos, né, mais acompanhando, que é a grande dificuldade desse paciente, porque imagina só, o paciente, ele tinha como fator, como é que eu posso dizer para você, ele tinha como a âncora dele, na verdade, a compensação por tudo, né, a troca dele ali era a alimentação. Então imagina que esse paciente ele tem o alimento como uma recompensa dele. Se ele está triste, ele quer ser recompensado, se ele está alegre, né? E muitas vezes associado a vários outros pontos faz com que aquele paciente engorde. Hoje nós estamos tirando aquela recompensa dele, que é alimento, né? O prazer que ele tinha em comer, nós estamos tirando dele, e aí a gente tem que ser acompanhado, e hoje esse paciente ele vai ter uma dificuldade maior, mesmo já entrando aqui, depois da dieta, entrando na dieta normal, já saindo da branda, ele vai ter que ter todo o cuidado nesse preparo desse alimento, né? Na escolha desse alimento, porque muitas vezes não é qualquer coisa que vai agradar o paladar desse paciente. É um paciente que vai ficar mais seletivo,
é um paciente que vai escolher, né, que vai ter dificuldade, muitas vezes, não é uma via de regra, tem um paciente que não tolera um arroz, outro não tolera frango, outro não tolera carne, outro não tolera peixe, outro não tolera mais feijão, então ele acaba desenvolvendo algumas sensibilidades, algumas restrições a certos alimentos, e não é mais qualquer alimento que apetece, sabe, que enche mais os olhos daquele paciente. Muda muito o paladar do paciente. Isso é normal, muito. É comum, né, doutora? Não, é comum. Essa intolerância que a gente fala, essa intolerância, essa perda de prazer, de sabor por alguns alimentos. Não, sim. E às vezes causa até desconforto mesmo quando ele come. Sim, por conta que além de todo esse processo que ele vai passar, a gente precisa lembrar aqui e deixar isso que você precisa mudar para realmente ser válido, por conta que depois, além dele passar por esses 45 dias, é um paciente que ele vai mudar totalmente o paladar dele. E para que ele realmente se adapte da melhor forma, ele precisa começar a se observar, para que ele não fique comendo aquele alimento, né? Para que ele consiga preparar, para que ele consiga se organizar e preparar uma refeição realmente que o agrade, para ele ficar de olho e consumir a quantidade de proteína que ele deve, porque isso é muito importante. Sim. Paciente no pós-operatório, uma das coisas que a gente bate sempre ali na tecla é bater proteína. Bater proteína. Tá? Que a gente vai falar lá quando for mudar já para a fase branda, sólida, que a gente vai já falar com certeza, né? Bater proteína. Sim. Tá? Ter meta de proteína diária, né? Diária. Que é difícil, né, É difícil. Por isso que a gente entra com a parte de proteína líquida. Suplementação com whey. Proteína líquida. Perfeito. Então essa fase, doutor Roberval, ela dura 30 dias, 30 dias. Isso? Então nós estamos já com 45 dias de operado. 5 de dieta líquida restrita, 10 dias de dieta líquida completa e mais 30 dias de dieta pastosa. Então, finalmente, doutor Roberval, chegou o dia da dieta branda, a tão esperada dieta branda, que é quando os pacientes viram para mim e falam assim, doutor Fábio, quando é que eu vou voltar a comer igual eu comia antes? Eu falo para ele, igual você comia antes, você não deve voltar a comer nunca. Mas se você está falando da dieta branda, que é o dia que você volta a ter alimentos sólidos, e esse dia é, em média, 45 dias, né, doutor Roberval? Exatamente, doutor Fábio. O que a gente orienta? Dieta branda, bem cozida, bem molezinho, para facilitar mastigação e a própria digestão do paciente que ainda está ali no processo. Dieta sólida, porque não vai mais precisar bater. Tá? Quando fala isso, enche os olhos. Pô, então vou comer comida já normal, né? Vai, tá? Fica feliz que vai começar a comer a preparação que está sendo feita em casa, só com algumas recomendações ainda. Atentar para mastigação, para quantidade, próprios temperos picantes que a gente evita, alimentos muito quentes. Mas ele já está no processo ali, entre aspas, liberado para comer quase tudo. Porque, como a doutora Patrícia falou, ele vai criar ou não intolerância a alguns alimentos, né? Sensibilidade a alguns alimentos. E isso ele só vai saber quando ele começar a se alimentar. E fora que vem a curiosidade. Ah, eu posso experimentar ali um pãozinho francês, eu posso experimentar isso, eu posso experimentar isso. Só vai saber se vai causar algum desconforto se ele experimentar. Tá? E às vezes a gente até diz assim, cara, tua memória tá aí, tua memória alimentar tá aí. Eu quero comer ali uma tapioquinha. Divide a tapioquinha em 4, mastiga e vê se teu corpo aceita. Tem paciente que foi experimentar o vatapá, botou na palma da mão, experimentou, teve dump. Então, tem paciente que come tambaqui assado, tem sensibilidade. Tem paciente que come arroz, né? Não consegue comer arroz. Então, isso aí, depois que ele passa dos 45 dias, ele quer experimentar tudo e vai tendo ou não sensibilidade. E a gente até fala, né, doutor Fábio, o bom é que o paciente seja aquele que ele prove alguma coisa e não diga assim, eu como tudo e não sinto nada. Isso é péssimo, né? Isso é ruim, porque esse paciente, no futuro, ele vai ter reganho de peso muito próximo. Pode ter reganho de peso. Se ele não tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque, na verdade, quando o paciente acaba passando mal, vamos dizer, o dump, né? Sim. Deixa eu explicar o que é o dump. O dump é quando o alimento chega muito rápido no intestino delgado, o paciente tem uma liberação vagal, e aquilo ali faz com que ele tenha um quadro de hipotensão, né? Aí ele fica com taquicardia, sudorese, sensação de desmaio, às vezes chega até a ficar sonolento, mas não chega a ser um desmaio, não. Isso é uma síndrome de dump.
E isso é muito comum quando os pacientes comem alimento muito doce e quando o paciente também come alimentos muito gordurosos. Por isso que você pega um vatapá, por exemplo, é esperado que o paciente vai ter um dump. Porque tem muita gordura. Porque tem muita gordura e geralmente o vatapá é de pão. Né? Então o vatapá tem muito carboidrato refinado ali também. É de pão ou é de trigo, né? Então assim, é uma comida realmente que é para um paciente... Muito inflamatória, é uma comida muito gorda para essa fase que ele está. Então o paciente pode ter o dump. E eu brinco quando o paciente, quando eu como isso, aquilo, eu tenho dump. Eu falo, graças a Deus que você tem dump. Porque olha, se você não tivesse... pode fazer um cremezinho de couve-flor, tá? Receitinha da doutora Patrícia. Lá no Instagram, vai lá no Insta da doutora Patrícia, lá só não bote o azeite de dendê. Mas dá para fazer um cremezinho muito saboroso, Então, até brinco com os pacientes que quando ele tem dump, isso é bom, significa que alguma coisa está sinalizando que ele está fazendo errado. Isso. Quando ele não sente nada, isso realmente é perigoso. Tá? E lembrando que os pacientes de sleeve não têm dump, pacientes de bypass têm dump. Tá bom? Então seria isso, né, doutor Fábio? Dieta branda, sólida, né? Dieta branda, sólida. A gente sempre também limita a quantidade ali, né? 45 dias, não mais que 200 ml, né? 200 gramas, né? Para menos sempre isso. 200. Eu coloquei aqui 150 gramas no meu prato. Já comi 120, senti que eu tô cheio? Para. Não força a barra. Porque se você forçar a barra, conseguir comer 150, daqui a pouco você quer comer 180, você quer comer 200 e assim progressivamente. Né? Então, não mais que 150 gramas. Isso. Então a gente chegou nesses 45 dias, ele volta para essa estratégia de dieta branda, que é o que a gente chama de comida de verdade, comida normal da família, entre aspas. Isso, da família entre aspas, mais ou menos aquela mesma dieta que a gente orienta ele fazer no pré-operatório. A gente fecha um ciclo aqui, né? Sim. Aquela mesma dieta do pré-operatório, só que obviamente ele vai comer uma quantidade infinitamente menor do que ele comia antes. Mas por isso que é importante lá no início ele já trabalhar um processo de adaptação. E eu sei que já está no nosso horário aqui de encerrar, doutora Patrícia, mas só mais uma coisinha que eu queria falar aqui sobre essa questão da dieta. Eu percebo na condução desse paciente a médio e longo prazo, muitos pacientes de bariátrica, eles ficam meio que presos ali na dieta pastosa. Eles acabam não evoluindo satisfatoriamente para a dieta branda, né, para essa fase de dieta normal. Eles dão preferência para comer purê, eles dão preferência para comer sopa, para comer sopa à base de macarrão, porque isso acaba sendo mais fácil de deglutir. E isso, do ponto de vista nutricional, é muito ruim, péssimo, porque se você imaginar o que é um purê de batata? É uma batata associada a batata amassada, de repente leite, creme, alguma coisa que eles colocam ali para ter manteiga. Então acaba sendo um alimento infinitamente mais calórico do que a própria batata. E o que o paciente no pós-operatório de bariátrica prefere? Prefere o purê de batata, geralmente. Né? Então ele tem que estar atento. Eu falo, meu amigo, quanto mais rápido você conseguir sair dessa dieta, se livrar, entre aspas, né? Depois dos 45 dias, que óbvio, não acabou 45 dias, no outro dia já está comendo tudo brando, ele vai num processo evolutivo. Mas quanto mais rápido ele conseguir se livrar dessa dieta pastosa dele e passar a comer realmente aquilo que é servido na mesa dele para toda a família, é o ideal para ele. Por quê? Porque ele consegue comer um alimento muito menos calórico. E aquele paciente que trabalhar com a gente no pós-operatório, esse conceito de comida de verdade, que dificilmente um paciente de pós-operatório, aí, falando do primeiro ano, ele vai conseguir extrapolar 200 gramas de comida, esse paciente não tem como ele engordar. Se ele não fluir para essa parte da comida multiprocessada, desses alimentos que acabam sendo muito calóricos, ele não vai fluir, ele não tem como ele engordar. Então a gente tem que estar atento para essa orientação para que esse paciente realmente ele possa sair logo dessa fase e ele possa comer o arroz, o feijão, a carne, a salada, a batata, que é a comida de verdade que tem no cardápio do dia a dia da família. Esses pacientes aí muitas vezes é medo, né, doutor, dessa fase de transição. Aí também ainda tem, isso influencia onde? Na perda de peso. Sim. Aquele paciente que não faz adesão total da alimentação branda, sólida, continua naquela dieta meia líquida, pastosa ali, dando preferência para sopas, para purê, ele meio que estabiliza a perda de peso. Ele volta no consultório, não estou conseguindo
ter a perda que eu esperava. A gente vai fazer ali a anamnese alimentar, ele está dando preferência ainda para a dieta pastosa. Porque mas é muitas vezes, além do receio, do medo de entalar, né? Você tem um paciente que realmente ele não sabe mastigar. Então, esse paciente ele vai ter que trabalhar a mastigação, né? Então, é um paciente que ele tem muitos medos, é um paciente que está ansioso, é um paciente que ele precisa avaliar que ele é encaminhado para acompanhamento do psicólogo, para poder a gente fazer esse acompanhamento. Muitas vezes precisa ir para o fono para trabalhar a mastigação, né? Ele precisa saber que às vezes as pessoas... Às vezes, por mais que você queira, às vezes você não consegue sentar à mesa com seu familiar e almoçar por conta que as pessoas estão conversando e uma distração sua você engasga. Então, realmente, é caso a caso, tem que ser visto, né? O paciente, ele realmente precisa procurar a equipe dele para poder, qual vai ser a melhor abordagem que esse paciente vai ter junto à situação que ele está passando. E tem que ser uma coisa que tem que ser feita, trabalhar autoconhecimento mesmo, tá? Sim. Por quê? Pode ser medo? Pode. Pode ser falta de mastigação? Pode. Mas a percepção que eu tenho é que a maioria é pelo sabor. Porque se torna mais palatável e mais fácil de deglutir. Entendeu? O paciente acaba desviando mesmo por questão do hábito. Ele tem preferência pela sopa, ele tem preferência pelo purê, ele tem preferência pelo suco, ele tem preferência por todos os alimentos que são realmente... que eles acabam sendo mais palatáveis. Sim. Tem aquele sabor mais hedônico e aquilo consegue satisfazer um pouco mais do que ele comer, por exemplo... Um bife, um arroz, uma salada. Exatamente. É melhor ele comer uma sopinha ali com macarrão, com aquelas coisas que tem ali na sopa, que é muito mais calórico, e isso acaba influenciando no processo. Então, se você fizer uma anamnese bem feita num paciente que tem recidiva de obesidade, observe o perfil nutricional desse paciente. Ele tem um perfil nutricional direcionado mais para esse tipo de alimento e para alimentos multiprocessados da indústria. A gente acaba percebendo bem com esses pacientes de recidiva esse perfil nutricional e o perfil beliscador também. Que mas aí esse paciente, ele não só tem isso aí, né? Eu concordo em partes, né? Por conta que ele tem isso aí. Ele tem esse perfil, mas a gente também tem que saber que esse paciente é um paciente que ele tem aqui associado a ele um processo que a gente tem que avaliar e muitas vezes não, que eles não fazem adesão à parte da medicação que ele precisa ficar tomando para a parte psicológica, né? Para a parte, né? Ansiedade, muitas vezes é um paciente que ele já vem ali com um quadro de compulsão, que ele não aceita e não concorda, né? Ele não aceita aquele diagnóstico. Então, ele acha que só realmente é a obesidade e que é só a cirurgia bariátrica que vai resolver, e não é. Né? Exatamente. Essa era a outra parte, a parte final aqui que eu ia comentar com vocês, que é exatamente esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Sim. Nutricionista, nutrólogo, psicólogo, muitas vezes psiquiatra. Volta com cirurgião. Para quê? Para que esse paciente possa entender a nova realidade de vida dele. E na consulta, a gente acaba pegando esses pequenos detalhes que num primeiro momento pode não fazer tanta diferença, mas a médio e longo prazo vai fazer sim diferença para esse paciente. O paciente que não toma medicação realmente para controle de ansiedade. No controle. Então, você precisa saber que a obesidade ela é multifatorial. Você não tem fome, não é por conta que você não sabe se controlar. Você não está obeso, não é por conta que você é desleixado. Você não aumentou de peso, ou fez o reganho de peso, ou fez recidiva, por conta que você não conseguiu controlar, não conseguiu escolher, é uma doença. Então, você precisa saber o momento que você precisa pedir ajuda, a procurar a sua equipe, por conta que senão você vai piorar cada vez mais, que ela não tem controle. E ela é silenciosa, doce e mortal. Silenciosa por conta que ela não vai dizer para você, ela vai estar te envolvendo, você come com os olhos, daqui a pouco só quer coisinhas doces e daqui a pouco você está adquirindo várias doenças crônicas que realmente matam. Exatamente. Silenciosa, doce e mortal. Gostei, doutor. Profunda. Profunda. Essa eu vou gravar, hein? Eu vou falar em consultório. Silenciosa. Observe que eu vou começar a falar isso para vocês. Silenciosa. Doce e mortal. Ui. Não estou romantizando a obesidade, hein, que até sou contra isso. Ainda bem, né, doutor? Tá, não, sou contra. Aqui ninguém, nós três aqui não
Não romantizamos. A gente sabe a importância que é esse acompanhamento, esse cuidado todo. A gente está aqui falando todo dia para vocês, ficou só interessante a sequência, silenciosa, doce e mortal. Ela silencia, vai lá para você. É nosso trabalho, nossa rotina. É o que a gente percebe, né? A gente percebe. E assim, e a gente que já trabalha com isso há muito tempo, você começa a perceber os gatilhos, começa a perceber as coisas acontecerem, você já sabe, tem um enredo, né? É impressionante, tem um enredo, o paciente volta com determinada situação, daqui a pouco ele volta com outra situação um pouquinho, você já sabe que se ele não fizer isso que você está orientando, daqui a pouco ele vai voltar na outra situação, parece que você está adivinhando as coisas. Não é adivinhando, você tem conhecimento e sabe a sequência, já sabe o que vai acontecer com o paciente. Dr. Roberval, mais alguma consideração, mais alguma orientação ou suas considerações finais aqui do nosso episódio aqui? Hoje foi fantástico, muitas dúvidas foram esclarecidas, gostamos muito, né, doutora Patrícia? Sim. Sempre é bom. Já adiantando que tem mais um episódio aí que pediram para eu fazer com você, eu acho que é um paciente que é fãzaço seu, quer falar sobre reposição hormonal masculina. E eu já tenho aqui mais um outro convidado, talvez nós façamos um bate-papo com 4. Estou só esperando a confirmação do nosso mestre ilustríssimo, depois eu não posso contar o nome, mas... Sem spoiler. Sem spoiler, né? Ó, doutor Fábio, doutora Patrícia, muito bom. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estou aqui, né? Mesmo pagando, mas eu estou à disposição, pagando pelo horário, né? Que fique claro isso. Aqui ninguém está pagando pelo horário. Vamos ser justos também, tá? Convidado, é um uma prazer, honra, Robert, satisfação estar com minha, você aqui. Tá? Dúvidas dos nossos clientes diário, né? E eu espero que tenha esclarecido. E nós estamos lá, Roberval Costa Nutri. Roberval, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, nesse bate-papo, né, desse trio aqui maravilhoso, eu do lado desses 2 monstros, o Aquaman e o meu marido, que, cara, é 24 horas com esse homem, entendeu? Rapaz, a gente falou, né, a pandemia, né? Nos uniu mais. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é muito bom vir aqui com vocês, trazer um bate-papo, trazendo, assim, coisas do dia a dia que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, né? E realmente isso é uma dúvida que foi pedido pela gente, na verdade, por vocês, para que a gente pudesse trazer para cá como é que esmiuçar esse pós-operatório imediato nessa parte nutricional com vocês, tá? Então, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, tá? A gente espera vocês no próximo. Continue aí. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e sigam lá no Instagram, doutora Patrícia Santiago. Perfeito. E o meu é dr.fabio.rodrigues.manaus. E siga a gente aqui no Instagram também. Pessoal, muitíssimo obrigado. Foi fantástico, Roberval, muito esclarecedor. Você que está assistindo a gente aí, passe esse vídeo para quem precisa saber um pouquinho mais sobre esse processo de nutrição pós-operatória e que tem muitas dúvidas. Isso realmente acaba sendo uma barreira para os pacientes, que eles têm muita dúvida dessa fase e têm medo de não tolerar essa fase. Então, converse com quem já fez, que eu acho que a melhor pessoa para poder orientar vocês sobre cirurgia bariátrica é quem já passou por esse processo. Tá ok, pessoal? Trabalhe sua cabecinha, hein, pessoal? Não esqueçam, trabalhe a cabeça. Vocês operam o estômago, mas tem que trabalhar a cabeça. Trabalhe a cabeça, porque o trabalho dia a dia com essa mudança que você vai fazer é super importante. Exatamente. E use esse nosso podcast para poder se instruir, se orientar, se educar a respeito de tratamento de obesidade, porque aqui não se trata só de cirurgia, né? É além do peso. É além do peso. Então, o nosso grande propósito aqui realmente é a educação a respeito da nutrição, de como se alimentar e de como se comportar do ponto de vista nutricional no seu dia a dia. Abraço a todos. Uma boa... Tchau, pessoal. Até a próxima. Abraço a todos. Não é boa noite, nem boa tarde. Abraço a todos.